Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de odontologia e na aula de hoje nós vamos falar de endodontia e na aula de hoje em específico vamos falar sobre classificação dos canais radiculares. Então vamos lá? Primeiramente, assim como eu já expliquei nas aulas de anatomia interna dos dentes, nós temos, cemento, esmalte, dentina e polpa, que é o assunto da aula de hoje. Polpa, que é isso aqui, ó. Isso aqui é a polpa do dente, tá? Chamado de canal, tá? Popularmente. Bem, a cavidade pulpar, ela é dividida em duas partes. A câmara pulpar e o canal radicular. A câmara pulpar, o nome fala, é uma câmara, é uma região, é como se fosse um quarto, um cômodo, tá? É uma região interna do dente aqui, ó, com muita vitalidade, muita inervação, tá? A região coronária do dente, na região da coroa. E na região radicular nós temos o quê? Acompanhando o quê? Acompanhando a raiz do dente, nós temos os canais radiculares. Tá vendo? É um canal, ó. Um canal, como se fosse um canal de rio, tá? Um percurso, um fluxo, tá? Um canal radicular, por quê? Porque está na raiz. Então, beleza. Tudo isso aqui é cavidade pulpar, tá? Câmara pulpar e canal radicular. Até aí, beleza, né? Então, vamos seguir. Além destes, além da câmara pulpar e do canal radicular, nós temos o forame apical. Forame apical é uma região na qual o canal radicular termina na região do ápice da raiz, tá? E ali vai ter contato com a região externa do dente, tá? A região, por exemplo, ali de cemento, região de periósteo, ligamento periodontal, tá certo? A região externa do dente, o forame, aí chamado de forame apical, tá? É um orifício na região do ápice do dente, certo? E também temos os cornos pulpares, ou também chamados de divertículos pulpares. É na região de câmara pulpar e geralmente ela acompanha a anatomia da coroa do dente. Se for, por exemplo, um pré-molar que tem duas cúspides, né? Geralmente vai ter dois cornos pulpares. Se for um molar que tenha 4 cúspides, por exemplo, vão ter em torno de 4 cornos pulpares. Isso daí é muito interessante vocês saberem, ter uma noção, quando vocês forem realizar abertura coronária, tratamento de canal de dente, tratamento de canal, que a cavidade pulpar, né, principalmente a câmara pulpar, a câmara pulpar tende a seguir a anatomia do dente externa. É como se a anatomia interna fosse semelhante à externa, entendeu? Porque os cornos pulpares são formados, né, devido ao quê? Devido à formação das cúspides, tá? Então, ele tende a se assemelhar à anatomia externa do dente, tá? Da coroa. E vamos falar de mais um conceito importante, tá? Que é o limite CDC. Tá? Nós falamos já de forame apical, certo? Aqui está ele, ó, forame apical. Mas tem 3 conceitos que podem causar dúvida, que é vértice, forame apical e limite CDC. Quase sempre, para não falar sempre, eles nunca vai ser no mesmo local. Por quê? Observem aqui neste exemplo. Isto aqui é o forame apical. Ó, forame apical, tá certo? Que nós já falamos, que é o orifício de saída do canal radicular, contato com o meio externo. Tá, beleza. Aqui nós temos o vértice do dente, o vértice da raiz, né? O que seria o vértice? É o ponto mais apical possível. É o ponto mais baixo da raiz, né? É o ponto mais apical, é o vértice, esse ponto aqui. E você vê que neste caso, o forame ele deu uma leve inclinada, ele não foi no vértice. Pode ser que às vezes, conhecido do forame, estar no mesmo local do vértice radicular. Mas nesse caso, por exemplo, não. Então, o vértice já está um pouco mais, né? Um milímetro, coisa de milímetros abaixo do forame. O mesmo vale dizer sobre o limite CDC. Aqui, ó, observe, o que é CDC? Cemento, dentina, canal. Ou seja, é um ponto único que tenha a união entre cemento, dentina e canal. Ou seja, aqui é o canal, aqui é dentina e aqui é cemento. Então, este ponto, onde tem um ponto em contato, onde tem contato entre cemento, dentina e canal, é chamado de limite CDC, tá certo? E, coincidentemente, acontece deste limite, em torno de 70% das vezes, ser a área de constrição apical, ou seja, ser o local onde tenha o menor diâmetro do canal, tá?
é a constrição, justamente por quê? Porque é ali onde teve a união de semento com dentina com canal. Então, geralmente, ali vai ser o local mais estreito do canal, a constrição, tá certo? Então, isso daí é a diferença entre limite CDC, forame apical e vértice. É mais conceitos teóricos um pouco mais complexos, tá certo? Na prática não é tão assim relevante, é mais uma teoria, coisa mais microscópica até. Então agora sim vamos falar da classificação dos canais radiculares, né? Já deu para ter uma noção geral de canal radicular, deu para vocês já pegarem um pouco no ritmo. Agora vamos sim falar, e este desenho aqui é muito bom. Este desenho exemplifica das possibilidades de canais radiculares, começando com o canal que a gente já até comentou lá, já até mostrei, que é o canal que acompanha, né, a anatomia da raiz, que é o canal principal, galera. O canal principal, como está exemplificado ali ó, no número 1, observem que ele é o principal e o maior canal do dente. Ó. Ele se estende da câmara pulpar, aqui ó, região de câmara pulpar, nós já falamos, e ele vai ó, contínuo, ele vai reto ó, até o forame apical, tá? E geralmente ele é centralizado, ó, ele está no centro do dente. Este é o principal, tá certo? Ele é vertical, ó, vertical. Vamos falar agora do colateral. O colateral tem geralmente tem a mesma direção, o mesmo direcionamento do principal. Ó. Ele também se origina na câmara pulpar, segue o mesmo trajeto paralelo, ó. Por isso que é colateral, ele está lateral, ó, colateral. É como se fosse um copiloto do piloto, tá vendo? Ele está aqui ó, ao redor, ó. Geralmente tem menor diâmetro, tá? E ele pode finalizar junto ou separado do principal, tá? Ele pode se juntar ao principal e finalizar, ou separar ou finalizar separado, como está nesse caso aqui. É um canal de menor diâmetro, paralelo, né, ao canal principal, com o mesmo direcionamento. Surge da câmara pulpar e vai até a região também ali do ápice, tá? Vamos seguir então agora para o número 6. Ah, nós falamos do 1, do 2, agora vamos para o 6. Por quê? Porque entre o principal e o colateral pode ser que exista um canal unindo ambos, que é o que chamamos de interconduto, tá? Por que interconduto? Porque é um conduto, é um canal entre os dois condutos. Então é inter é entre, então interconduto, entre condutos, tá? Ele é perpendicular ao principal e ao colateral. Tá? Por quê? Porque ele é perpendicular. Ó. Esses aqui são paralelos entre si e este vem de forma perpendicular. Tá bom? É o interconduto. Seguimos, né? Vamos para o próximo, falar do lateral. O lateral, não confundam lateral com colateral. Colateral, pensa assim, o piloto e o copiloto têm a mesma função, eles têm o mesmo direcionamento, eles têm que ir até o final da corrida ou da viagem que seja, né? Se fosse um avião, por exemplo. Então, são o principal e o colateral. Agora, o lateral, eles não têm a mesma direção. O lateral somente está lateralmente ao canal principal, só que ele é perpendicular ao principal. Olha aqui o número 3. Ele não é na mesma direção. Ele é perpendicular ao principal, tá? Ele se origina no canal principal e segue o seu trajeto até a lateral da raiz. Ó. E isso, lembre-se, na região do terço médio para cima do canal. Tá? Terço médio cervical, não da região do terço apical, tá certo? É no comecinho do canal ali que tem a divisão. Então vamos seguir agora para o próximo, o 7, canal recorrente. Olhem aqui, ele forma uma alça, tá vendo? Ele começa e termina no mesmo canal, ó. Observem que ele se origina no principal, aqui, aí ele sai do principal e depois ele retorna, por isso que é recorrente. É um canal que recorrente ao próprio canal que ele saiu. Então, tanto o início quanto o fim é no mesmo canal, tá certo? Canal recorrente. Vamos seguir agora para o canal secundário, canal número 4, como está nesta imagem. O canal secundário é muito parecido ao canal lateral. Aqui. A diferença é que ele vai estar na altura do terço apical, enquanto que o lateral estava na altura de um terço médio cervical. Estava mais acima, este vai estar mais abaixo. Mas ele também vai se originar no canal principal, tá certo? Só que na altura do terço apical aqui, ó, do ápice da raiz, e ele segue até sua região apical e não retorna ao canal principal, ele vai embora para o outro lado da raiz, tá certo? E esse mesmo canal 4 aqui, ó, ele pode ter ramificações, tá vendo? Ó? Que vamos falar agora. Número 5, ele pode ter uma ramificação.
que é chamado de canal acessório. Ou seja, número 4 aqui, ó, canal secundário é uma ramificação do principal, tá? E o canal acessório é uma ramificação do secundário, tá certo? E esse canal acessório se origina no canal secundário e também segue seu trajeto livremente até o segmento apical, tá? Até a região externa apical da raiz. Vamos continuar falando agora. Número 8. Canais reticulares. O que significa reticular? Retículo, né? É uma formação, é um entrelaçamento de vários canais. Então, vai ocorrer esse entrelaçamento formando essa rede. Por isso que é reticular, é de rede, tá? Formando uma rede com mais ou 3 canais entrelaçados entre si. Então, gera esse aspecto de plexo reticular, de rede, como pode se ver aqui, ó, várias ramificações entre si. Esses aqui são os canais reticulares, são difíceis de ser encontrados, tá certo? Vamos seguir também, falar do delta apical. Nesta imagem não dá para ver muito bem, está um pouco até embaçado, mas o delta apical forma um delta, né? Lembra da letra grega delta, como se fosse um triângulo? Então, por isso que é chamado de delta. Aqui, o canal principal, na região do forame, em vez de terminar desse jeito aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês, em vez dele seguir seu trajeto reto, terminar de forma reta em um forame, o que ele faz? Na região apical, ele se ramifica. Por isso que é chamado de delta apical, porque é o mesmo canal se divergindo, ou seja, se ampliando, se ramificando na região do ápice. Então, vão ter múltiplos canalículos, múltiplos forames, né? Foraminas ali naquele local. Não vai ser um único forame, vai ser vários forames, formando vários forames apicais, que por isso é semelhante à letra grega delta, né? Uma letra meio triangular. É o que é formado ali, né? E por fim, nós temos também um canal que ocorre em dentes multirradiculados, ou seja, que tem a furca, né? Pois não tem como ocorrer se não tiver mais de 2 raízes, né? 2 ou mais, que é o canal cavo interradicular. Ou seja, é quando ocorre, ó, aqui está a região da câmara pulpar e os canais radiculares normalmente. Aqui e aqui. Entre esses 2 canais radiculares, pode surgir um canal que se origina no centro do assoalho pulpar e percorre até a região de furca entre as raízes. Geralmente ele não atravessa o dente, ele não vai até periápice, ele para ali nos seus 1/3 restantes aqui de furca, tá? Mas existe esse canal também, tá? E um tratamento endodôntico que deve ser tratado normalmente como qualquer outro canal, tá certo? É o canal interradicular, ou seja, canal cavo entre as raízes, interradicular. Esses foram os tipos de canais, variações de canais, né? A classificação dos canais radiculares. Espero que tenham gostado dessa aula, que tenham conseguido entender. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal para acompanhar as novas aulas que eu vou postar. E muito obrigado por ter ficado até aqui no vídeo. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.